Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Pod Doutor. Hoje nós vamos ter um episódio muito especial que é para os nossos ortopedistas, para os nossos médicos, que cuidam sempre da nossa vida, mas muitas vezes esquece de ver a sua própria vida. Então hoje nós vamos falar sobre o seguro de vida. Para isso nós trouxemos um especialista, um Life Planner, que é da Prudential do Brasil, Gabriel Dora. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você no podcast. Obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia muito boa hoje sobre Bacana. O que a Prudential pode fazer pelos nossos médicos. Muito importante. Queria saber um pouco da tua trajetória, você fala da sua história, né? E hoje que você está à frente, né? Que você tem uma franquia, né? Da Exatamente. Prudential. Eu comecei como na área de TI, né? Eu trabalhei 22 anos na área de TI, fui desenvolvedor, fui analista, cumpri todas as etapas, né? Fui até gestão, né? Mas eu sempre quis empreender, Rodrigo. E nos últimos anos ali eu já vinha buscando alguma forma de empreender, algum negócio que fizesse sentido. Eu sempre gostei da ideia de empreender, mas empreender com um propósito. E quando eu conheci a Prudential e o modelo de negócio da Prudential, isso fez muito sentido para mim e eu decidi fazer essa transição de carreira e estou, graças a Deus, caminhando muito bem nessa área. Rapaz, quando você falou assim, né? Você veio de TI, quando eu te perguntei qual foi a tua trajetória, eu falei assim, cara, né? É que o pessoal tá vendo você aí sentado. Eu falei assim, cara, ele vai falar que é jogador de vôlei, de basquete. Tem quanto de altura, Gabriel? Eu tenho 1,98. De sapato eu fico com 2 metros. Cara, ele não... Mas nunca eu fez no joguei. esporte? Jogou, né? Não tem Joguei. como, né? O esporte que eu fiz foi natação. Nadei durante muitos anos. É mesmo, né? Mas em um determinado momento da vida, eu tive que optar entre fazer faculdade e continuar nadando, né? No Brasil a gente tem que fazer essa escolha algumas vezes. Sim. E eu optei pela faculdade de TI e construí toda a minha trajetória na área de tecnologia. Foi uma trajetória de muito sucesso e até o momento que eu decidi fazer essa transição. E está sendo um sucesso também trabalhar nesse segmento de seguro de vida, né? E é importante porque assim, agora tu vai me ajudar a entender que assim, quando a gente fala em seguros, né, eu queria que você falasse um pouco, tá? Porque assim, pra gente que não entende, né, seguro, primeiro fala em seguro, fala em corretor de seguro, né? E hoje a gente escuta isso falar, né, pouco, mas escuta, no Life Planner. Exatamente. Então a gente tem hoje o corretor de seguro e o Life Planner, perdão. Me ajuda a entender essa diferença desses profissionais hoje para essa venda de seguros. Legal. É muito boa essa pergunta, muita gente confunde, né? O corretor de seguros, ele é um profissional que ele é responsável pela venda do seguro, né? É como, imagina um corretor de carro, né? Ele vende o seguro de carro, no ano seguinte ele aparece de novo para renovar. Né? O trabalho do Life Planner, ele é um trabalho muito diferenciado. O nosso trabalho como Life Planner é entender qual é a real necessidade do seguro para aquela pessoa ou para aquela família. O primeiro ponto, o pontapé inicial do nosso trabalho é entender o cenário daquela pessoa. Então eu sento com aquela pessoa, com aquele profissional, com aquele pai de família e entendo as motivações que fazem com que ele busque uma proteção, a composição da família, composição do patrimônio, e eu dou a ele ferramentas para ele cuidar da família dele, né? O Life Planner, ele também é um profissional que ele acompanha aquele cliente, aquele segurado, ao longo da vida. Então, ele vai acompanhando durante todo o período que o segurado está com ele ali, ajustando quando tem que ajustar, aumentando, reduzindo, mudando, fazendo alterações que são pertinentes de acordo com as mudanças, porque a vida é dinâmica, né, Rodrigo? Sim. A nossa vida é mudando. Se eu te perguntar, onde é que você estava 10 anos atrás? Pô, meu. Cara, não vou lembrar, cara. Mudou tudo, Mudou né? tudo, cara, mudou tudo. A vida é dinâmica. E
Hoje eu tô aqui fazendo a entrevista com você, cara. Por exemplo, eu não estava 10 anos atrás fazendo isso. Exato. Então muda muito. Então, se cada pessoa puder pensar, onde é que eu estava 10 anos atrás? A vida muda muito. E eu sou o profissional que vou acompanhando em todas as fases da vida daquela pessoa. E eu estou presente exatamente para quando ela precisar. O que isso significa? Aconteceu um sinistro com aquela pessoa teve que fazer uma cirurgia, ou parou no hospital, sofreu um acidente. Eu sou o profissional que vou até aquela pessoa. Então eu sou a pessoa que vai até lá, que vai estar junto com a família. Se tiver que fazer um pagamento de benefício por conta do sinistro, sou eu que vou estar organizando toda a documentação necessária, sou eu que corro atrás disso, para que o segurado ele tenha o máximo de segurança, né? De que o benefício vai ser pago. Cara, justamente na hora que você mais precisa, você precisa do suporte, né? Eu vou te falar assim que, cara, já usei o seguro, né? Já tive seguro. Deixa eu falar pra você, né? Eu não tinha conhecido um Life Planner. E eu tô entendendo. Você tá falando aqui, eu tô viajando. Eu falei assim, cara, faz todo sentido ter alguém, né? Primeiro para saber do que realmente é a minha necessidade. Exato. Já fiz seguros, cara, em banco, né? Só que, cara, quando eu precisei né, que eu fiz o seguro, falei assim, cara, eu não tinha como ir no gerente. Né? Isso é comum acontecer, porque assim, eu tenho que ir procurar o banco, a seguradora, que for do banco. Vai ter um 0800 para você entrar em contato. Cara, e é uma dificuldade, né? E assim, na hora que você precisa ali, você precisa dessa assistência, né? Então, assim, você fica meio que sozinho. Primeiro, outra coisa. Cara, vai achar o telefone do seguro, vai achar a coisa. Fala pra mim tem isso, acontece isso muito com frequência do teu cliente, ele perceber, porque assim, pra mim é perceptível a diferença, né? Sim. De ter alguém pra me atender ali. Você consegue imaginar, você tem um seguro de banco, consegue imaginar o gerente do banco saindo do banco, indo até o hospital para ver como você tá? Duvido. Para dar uma assistência para sua família. Então, assim, o gerente do banco, ele não é especialista nesse produto. O gerente do banco, em via de regra, é um profissional genérico, né? Ele pega vários produtos e conhece ali do nicho dele. Ele não é um especialista em seguro. Cara, desculpa te cortar. Não tem gerente mais, cara. Você não tá entendendo. Você faz o seguro hoje e tal, mas você não tem gerente hoje físico. Hoje é tudo digital, né? Digital, né? Só desculpa te cortar, só para que agora veio isso aqui. É verdade, hoje em dia você não sabe nem quem é o seu gerente. Não tem. Tem o virtual. Ou seja, mais difícil ainda de alguém virtual. Que é a importância do... Então, o Life Planner, ele é um profissional que eu costumo dizer, quando o bicho pega, normalmente, uma série de profissionais acaba se afastando do problema. O Life Planner, ele vai na contramão. É ele que vai de encontro ao problema. Na hora que o bicho pega, é o Life Planner que resolve o problema. É ele que vai até a família, ele acompanha todo o processo. E eu já vi muitas histórias, o Rodrigo, de na hora que a família está muito fragilizada, dependendo do que aconteceu, por exemplo, um caso de morte, a família está extremamente fragilizada. Então você tem um profissional que está ali do seu lado, resolvendo todos os problemas, enquanto você... Burocrático, né? Todos os problemas burocráticos. Enquanto Sim. você se concentra só no luto, aquilo ali é muito reconfortante. Isso aconteceu, inclusive, com uma segurada que era amiga minha. E para mim foi uma experiência muito impactante, porque eu tive que ser profissional, né? Eu não pude sentir o luto naquele momento. Sim. Né? Porque ali estava o Life Planner. Depois que eu fiz todo o procedimento... Aí sim, né? Entrou... Aí sim, eu chorei, eu pude descarregar naquele momento. Mas até então, eu tinha que fazer aquele trabalho. E quando eu atendo as famílias, eu faço exatamente isso. Eu tomo a frente, né? Imagina, num momento de morte, né? Ninguém quer lidar com funerária, cemitério. Cara, E eu tive um caso na minha família de uma pessoa que faleceu numa segunda-feira de carnaval. Você imagina você numa segunda-feira de carnaval tendo que resolver tudo isso. É claro que a funerária, cemitério, todo mundo precificou isso, né? Claro. Porque nessa hora tá todo mundo fazendo negócio. Então você tá ali
sofrendo, mas tendo que negociar. Então, você ter uma pessoa para resolver esses problemas não tem preço. E é isso que o Life Planner também faz, né? Então, o Life Planner, ele é responsável. Eu gosto de fazer uma analogia com o Life Planner com um alfaiate. Você falou do nosso tamanho, né? Eu só trabalho de terno. Eu não consigo entrar numa loja e comprar um terno. Não consigo também. Não consigo. Sapato e roupa, vamos combinar, né? Não é uma coisa que a gente difícil, né? consegue, né, cara? Com facilidade, né? Exato. E aí, o que eu preciso fazer? Para ter um terno, eu tenho que mandar fazer. E aí onde eu faço analogia com um alfaiate, né? Você vai no alfaiate, ele tira as suas medidas e ao longo da vida, se você engordar ou emagrecer, aquela roupa vai precisar de quê? De ajuste, né? De ajuste. Sim. É exatamente como eu faço. Ao longo da vida, a vida é dinâmica, como a gente falou. E eu vou ajustando isso ao longo da vida, aquela roupa, encolhendo, diminuindo, mudando, para que a pessoa fique sempre com a roupa certa para a necessidade que ela precisa. Que ela precisa, né? Eu queria que você falasse para mim, cara, assim, qual hoje, a gente está falando aqui de médico, né, os profissionais autônomos, né? Porque assim, que isso é um desafio, eu vejo como desafio, você até me corrige se não for, a questão do... Porque assim, eu estou bem hoje, eu não penso no amanhã. Vamos combinar que isso não sei se é uma cultura do brasileiro, né? Do brasileiro. E eu queria falar com você o seguinte, né, que eu acho que é importante trazer essa informação. Muitos profissionais autônomos, né, assim como os médicos e outros, né, que tem, cara, não olha para esse lado, a questão da importância de ter, porque assim, se ele é autônomo, se ele ficar 2, 3 meses sem trabalhar, né, ele não pode parar de trabalhar. Exato. E ficar, tem muitos profissionais desse hoje que você vê que tem, cara, não olha para esse lado de, pode acontecer comigo? Muita gente. Hoje, apenas 19% dos brasileiros têm algum tipo de seguro. Então, o médico, como todo outro profissional do Brasil, o brasileiro está acostumado muito mais a combater um incêndio do que a prevenir. Verdade. Porque, na real, o brasileiro ele acha que nunca vai acontecer, só acontece com o vizinho, né? Com ele não vai acontecer nunca nada, até a hora que acontece. E um grande desafio para os médicos é que hoje existe um conceito muito difundido no nosso país sobre seguro de vida, que é o conceito clássico, né, do seguro do banco, né, onde ele protege ali contra a morte. Então, se eu falar com uma pessoa aleatória na rua, o que você entende? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando eu falo de seguro de vida? Morte, cara. Ele vai falar morte. Tem como. Se eu morrer... Eu tenho um amigo que eu fui conversar, fui apresentar, ele falou, Gabriel, mas eu sou muito novo. Eu falei, calma, cara. Não é isso, mas... Não é isso. E hoje o seguro da Prudential, ele vai muito além dessa questão da morte. Ele traz proteções em vida. E aí onde entra a questão do médico. O que são proteções em vida? E qual é o impacto que isso tem na carreira, na vida do médico? O médico, ele precisa estar, como todo profissional autônomo, disponível ali. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, o maior patrimônio do médico hoje não é o CRM ou o consultório dele. O maior patrimônio do médico hoje é a capacidade que ele tem de trabalhar. Quando ele perde isso, ele perde tudo. Eu conheço um médico que ele infelizmente ele não era segurado nosso, né? É importante você trazer isso. Eu conheci ele estudou comigo, né? E quando eu tive contato com ele depois de muitos anos, ele me falou a história dele, né? Ele é um cirurgião, neurocirurgião, e um dia ele foi chamado no hospital para fazer uma cirurgia de emergência num paciente, né? No TI, né? Sim. E aí ele saiu com muita pressa de casa. Pegou o carro e foi muito rápido para o hospital. E nessa pressa para chegar no hospital, ele sofreu um acidente no trânsito. Caramba. Ele não chegou no hospital. Ele, por incrível que pareça, o que mais machucou ele foi o airbag. o airbag dá aquela pancada para trás, né? E ele, no momento da pancada,
O airbag machucou muito o rosto dele, mas no momento da pancada, o braço dele ficou travado, quebrou em várias partes. Caramba. O braço dele. Ele teve que botar pino. Ele teve que ficar meses sem trabalhar. Sim. Até pegou tendão. Até porque neuro, o cara trabalha com precisão, né? Precisão. Então, assim, pegou tendão, pegou nervo. Então, assim, ele ficou... O tempo de recuperação dele foi muito grande. E aí ele estava... Bota aí de 6 a 8 meses, no mínimo. Ele tinha um patrimônio ao longo da vida, porque ele fazia muita cirurgia, Sim. fazia muito plantão. Ele construiu um patrimônio muito grande. Só que quando ele ficou... Isso é uma coisa muito comum, né, do brasileiro. Ele constrói um patrimônio muito grande quando ele tem uma renda muito grande, mas a despesa dele também é custo, grande. É. E o que acontece? Num momento de estresse, de acidente, de problema de saúde, você não consegue reduzir. Teu custo de vida está alto. O custo de vida tá lá em cima. Ao contrário, muitas das vezes quando você sofre um acidente, teu custo de vida ainda sobe, porque tem tratamento, tem remédio, uma série de coisas. Sim. Então ele se viu numa situação que todo aquele patrimônio que ele construiu começou a derreter. Ele vendeu carro. Ele pegou boa parte dos investimentos que ele tinha. A gente trocava muita ideia sobre investimento, porque eu também invisto. Gosto muito também dessa matéria. E boa parte de tudo aquilo que ele investiu durante anos, ele perdeu por conta de um acidente. Meses, anos de trabalho que ele acumulou ali, ele perdeu por causa de um acidente. Então, por isso que eu falo, o maior patrimônio do médico é a capacidade que ele tem de trabalhar. Se ele perder isso... Perdeu essa capacidade que não tem... A sorte é que ele depois de um tempo, ele voltou se recuperou, depois passou um tempo, e ele começou a voltar a trabalhar. Mas o tempo que ele ficou parado, ele perdeu muito dinheiro. Muito dinheiro. E hoje, ele é meu cliente. Porque ele conheceu o lado. O problema. Tem muito isso. Tem gente que só vai valorizar que você precisa tratar depois que você passa pessoalmente, ou você vê alguém muito próximo passando. Tem uma outra história de um cliente que infartou. A esposa dele nunca teve seguro. Ela, não precisa não. E ele é um profissional que não é médico, né? Ele é de outra área. Uhum. Mas quando ele infartou, ele recebeu uma indenização que possibilitou que ele ficasse anos. Na verdade, essa indenização que ele recebeu poderia até aposentar ele. Então, a esposa viu o valor na dor. Então, assim como o médico, né, que esse meu amigo, uhum, ele viu o valor na dor. Então, o brasileiro tem muito isso. Ele prefere apagar um incêndio e depois vamos ver no que vai dar, do que se prevenir. Trazendo isso aí que você falou agora aí, vou aqui ter para ajudar. Na verdade, o brasileiro, primeiro ele vê preço, que é o que ele acha que ele vai gastar, e essa grande diferença sobre valor. Exato. O brasileiro, ele valoriza o que tem preço. O que tem preço. Se o teu carro é caro, eu vou fazer um seguro pro carro. Se você tem um iPhone caro, você vai fazer um seguro. Se você tem um apartamento, uma casa cara, você vai fazer. Mas você que banca tudo isso, não tem. Nada. Não tem como, né? Não tem lógica. Né? Pensa numa situação de perigo na rua. Você está andando na rua, Rio de Janeiro, vem um bandido, aponta a arma para você. Nervoso. Se ele atirar no carro, tá tudo certo. O carro tá protegido. Mas se ele atirar em você? Cara, acabou. E o carro tá segurado, e você que é o malentendedor de tudo... Não tem. Você não tem. Isso é muito louco, né? Quando a gente pensa sob essa perspectiva, você vê que o brasileiro, ele valoriza o que tem preço. Ele não valoriza o que tem valor. Né? E eu acho que muitos dos médicos hoje em dia têm essa dificuldade de entender o que tem valor. Né? Para a família do médico, na hora que acontece algum problema, eles não estão nem aí se eles têm carro, se eles têm uma casa legal, se eles têm... Não, o médico ele não tá trabalhando, não tá ganhando. Não tá. É simples. Se o cara é cirurgião, se o cara seja o que for, dependendo de qualquer especialidade, né? E aí a gente vê que isso realmente é uma coisa muito séria.
porque realmente o tempo dele, o trabalho dele é o que realmente tem... É o que faz a vida dele andar. A vida dele andar, né? E eu costumo dizer o seguinte, né? Você tem... Normalmente quem tem contato com o seguro, quando o médico, e aí é um ponto que eu queria colocar para você, o principal dificuldade hoje para o médico conhecer essa estratégia e se proteger é ele parar na agenda dele, priorizar o espaço na agenda dele para te receber. Porque aí ele vai entender do que se trata. Ele vai entender que seguro não é só morte. Seguro pode proteger ele. Só que a maioria dos médicos tem uma agenda muito difícil. E aí ele acaba não priorizando essa questão e acaba nunca conhecendo. E aí, como a gente falou, vai conhecer na dor. Eu vou te fazer aqui uma pergunta. O médico ele não precisa de um seguro, né? Por isso eu estou entendendo o que você está falando. Ele não precisa de um seguro. Ele precisa de um plano. Seria isso? Algo para que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é dessa tua... de você fazer como é que eu posso falar? Um diagnóstico do cara. Do que realmente precisa. Mapear ali do que ele precisa. Não só fazer um seguro... seguro por morte, 100 mil, invalidez. Tá aí a diferença do Life Planner para o corretor. Entendeu? O que o Life Planner vai fazer? Vai sentar com esse médico e vai entender com ele qual é a necessidade, qual é o tamanho do patrimônio que ele tem, o que ele precisa proteger. A gente cria estratégias para proteger o patrimônio dele. Porque, no fundo, é isso. Você está protegendo o patrimônio. E eu brinquei um dia com um pediatra, né, que ele foi pediatra da minha filha durante um tempo, e eu falei para ele o seguinte: olha, o doutor, você está criando aqui uma estratégia não só para você, para te blindar, para blindar o seu patrimônio, mas também para proteger os seus filhos. Porque qual é o impacto na vida das crianças se o pai de família para? O impacto financeiro no pilar financeiro da família, ele não vai afetar só o médico. Pô, cara, as escolas que é cara, as crianças, tô falando das crianças, né? Tudo, né? Que envolve, né? Por um custo. E eu vi um caso desse de perto. Eu trabalhei com uma pessoa que não era médico, mas poderia ter sido médico também. Ele chegou um dia para mim, a gente trabalhava com TI ainda, ele falou assim: ó, Gabriel, eu vou parar, eu vou sair da empresa. Aí eu não entendi. Primeiro eu achei que ele estava brincando. Aí depois eu entendi, ele começou a falar, ele falou: olha, eu tô com diagnóstico de câncer. E ele era um cara muito gente boa, assim, estava sempre brincando, bem-humorado. Então quando eu olhei ele com aquela semblante, eu falei: cara, isso é grave mesmo. O que aconteceu com ele, Rodrigo? Ele se ausentou do trabalho, depois de 15 dias já entra no INSS, com o valor que ele estava ganhando pelo auxílio do INSS, esse não era um valor suficiente para manter a família dele. As duas filhas dele, que estudavam numa escola particular, tiveram que ir para a pública. Eles tiveram que sair de um bairro com mais estrutura e foram para um bairro com menos estrutura. Então, tiveram que fazer um downgrade ali. Um downgrade muito grande, cara. Vendeu o carro, o investimento todo que ele tinha foi embora. Então, sim. Vai dilapidando o patrimônio. Vai dilapidando, vai derretendo tudo. Então, nessa hora, é tarde demais para você procurar o seguro. Porque no seguro existe um conceito chamado elegibilidade. Não é todo mundo que quer fazer que pode fazer. Tem gente que eu rejeito, que a seguradora rejeita, na verdade. Que é um risco... Porque o risco é alto demais, a pessoa está doente. A pessoa já não tem como. Risco muito alto. Então, naquele momento, a pessoa já não consegue mais fazer. Tem idade? Não tem. Vamos falar sobre idade? Não tem idade. Dessa... A gente acha que somente... Só para você ter uma ideia, é muito bom você ter colocado esse assunto. A média de pagamento de benefício para homens no nosso escritório é de 45 anos.
Você acha que... As pessoas acham que é só os mais velhos. Sim. 45 anos de idade, a média. Eu conheço uma pessoa que estava jogando bola, segurado. Ele, numa dividida lá, aquelas peladas de domingo, que você nunca tá... Sim. Né? E ele quebrou a tíbia. Cara. Aí ele ligou pra gente, de repente. Então assim, e era um garoto de 25 anos. Então eu tenho uma cliente de 19. Então a gente não tem idade para isso. É aquela história, né? Basta estar vivo, né? E a maior parte dos problemas acontece em vida. Só para você ter um dado, 85% dos sinistros acontecem em vida. 85% é muita coisa. Muita coisa, é muito alto. Então, a maioria dos problemas vai se manifestar durante a vida. É só você ver. Quantas pessoas que você conhece, pensa em todas as pessoas assim que vem atualmente. Quantas pessoas que você conhece que passaram por essa vida, nunca tiveram nenhuma cirurgia, nunca se machucaram, nunca quebraram nada, nunca tiveram nenhum tipo de doença. Ih, cara, conta na mão esquerda. Passou incólume pela vida, morreu de velho com 90 anos. Não. Quantas pessoas você conhece com esse perfil? Não. Cara, não consigo, não vem na cabeça. É muito difícil de você... É difícil. Quando eu começo a pensar aqui em várias pessoas, todas em algum momento passaram por alguma coisa. Todo mundo passa. Eu já fiz 5 cirurgias, por exemplo. Uma vez eu tive curiosidade e perguntei isso para a IA, né? A gente está numa onda de IA e eu tô também nessa onda. E eu perguntei isso para a IA. Eu falei, qual a probabilidade de acontecer qualquer um desses episódios que eu narrei aqui na vida de alguém? E a IA usa dados históricos, né? Ela usa estatísticas. E ela falou, altíssima. Altíssima. Então, assim, não é se vai acontecer, é praticamente quando. E se é uma questão de tempo até que aconteça alguma coisa, e não pode não ser nada grave, pode ser algo leve, pode ser... Mas em algum momento a gente não passa imune. Uma hora vai acontecer alguma coisa. E o ponto é, você vai estar preparado quando acontecer ou não? É esse o ponto. Eu tô aqui agoniado, aqui, me coçando aqui. Falei, cara, vamos fazer essa pergunta. Porque eu tenho que aproveitar você aqui, cara, para tirar minhas dúvidas também. E pode ser também que a gente esteja vendo aqui, vai ter uma dúvida. A gente tá falando para médico. Cara, mas é que para mim, um réis mortal, eu não seria elegível para fazer o seguro, né? Ou alguma coisa. É para qualquer tipo de pessoa ou classe social, se eu posso usar assim para falar? Eu tô aqui, cara, pergunto ou não pergunto isso, faz sentido ou não faz sentido a minha pergunta? Faz total. A gente tem residentes, médicos residentes, no início de carreira, onde a receita deles é limitadíssima. Verdade. No início, eles são residentes. O cara paga muito, gasta muito estudando e tal, e fazendo e ele é muito apertado. Plantão, só plantão. A gente tem muitos residentes onde ele tem... Lembra que eu falei que o Life Planner, ele vai acompanhando aquela pessoa ao longo... Aquela carreira dela ali, ou então, se for... Exatamente. Cara... Isso é muito, muito natural. À medida que aquele médico, ele sai da residência, começa a se especializar, começa a trabalhar... A evolução dele. Que demora isso, né? Demora, o padrão de vida dele vai aumentando, a gente vai acompanhando e vai ajustando. É igual uma sanfona. A gente vai igual a sanfona, igual o alfaiate. Pô, já tô exatamente. Aqui, guardei isso pra mim. Eu falei assim, cara, essa analogia é perfeita. Você vai ajustando. Aliás, a minha vida, cara, eu sou alfaiate, cara, eu tô me ajustando a minha vida. E há 10 anos você falou assim, cara, realmente faz sentido essa parte do alfaiate. E é bom você fazer essa analogia, que você vai assim, cara, ele que vai ajustando. Cara, se você engorda, se você emagrece, né, enfim... Crescer a gente não vai crescer mais, né? Mas, eu espero que não. Né? Mas esse ajuste pro profissional que você falou, né? No Brasil são, cara, em média 50 mil médicos se formando todo ano. Tá? Novos médicos. Sim. Aí vem a residência, especialização, enfim, até o cara começar. Esse aí precisa de uma boa alfaiate, porque ele começa, né, ali bem... com dificuldade, né, para trabalhar e muito plantão e sai não é muito bem remunerado, né, infelizmente, mas ele vai ali crescendo, vai ajustando. E aí você vai ajustando a roupa. E vai ajustando a roupa. Mas a minha pergunta era assim, e era a minha curiosidade, né?
outro profissional, outro tipo de pessoa, fala assim, cara, eu tenho meus clientes, você tem outro tipo de pessoa, né? Ou teu nicho é só mais médico, ou tem outras pessoas em outras áreas? Eu tenho muitos profissionais autônomos, empresários. Por exemplo, o dentista, ele é igual ao médico, ele é autônomo. O advogado é igual ao médico. Eu tenho muito advogado, cliente. Então, todas essas profissões que são autônomos, eles dependem muito exclusivamente da força de trabalho dele. E até o empresário que tem um negócio de pequeno ou médio porte, até o grande, né? Só que o grande tem outras preocupações. Às vezes o cara tem um restaurante, às vezes o cara coisa. Mas o pequeno e o médio, ele ainda entra muito no nível operacional. Quando o cara tem um negócio muito grande, ele já está atuando mais no nível estratégico, né? Se você pensar numa pirâmide, né, estratégico, tático, operacional, o cara que é grandão, ele já está muito no estratégico ali. Então ele tem outras preocupações. Faz sentido, muito sentido para ele também. E o pequeno e o médio tem a questão da força de trabalho, porque o negócio dele pode acabar. Se ele parar, o negócio dele acaba. O meu próprio negócio, ele tem isso. Por isso que eu tenho seguro, porque o meu negócio também depende de mim. Então eu tenho meu seguro. Lá em casa todo mundo tem. Eu tenho, minha esposa tem, minha filha de 10 anos tem. Isso, e aí você vê se é pertinente de pergunta, é algo acessível, cara, assim, em termos de... Porque assim, se é uma coisa que você assim, cara, não, mas seguro, é muito caro, ou não, ou... É totalmente acessível, né? Quando eu sento para fazer um planejamento, eu levo em consideração o custo de vida daquela pessoa, a receita, eu levo em consideração toda a parte financeira para fazer algo que não seja pesado. Isso é muito importante, Rodrigo. O seguro de vida, ele não pode ser pesado, ele tem que ser confortável no planejamento da pessoa. Ele não pode ficar machucando ali, ele tem que ser tranquilo, tem que ser confortável. E esse é o meu trabalho. Como planejador, como especialista, o meu trabalho é fazer caber. O meu trabalho é entender cada cenário e fazer caber, né? Desde o jovenzinho, desde o residente, até o profissional, até o empresário que já tem empresas, que já tem negócios já consolidados. Então, cada pessoa tem uma necessidade e o meu trabalho é entender, sentar com a pessoa, entender essa necessidade e desenhar uma estratégia para proteger aquele patrimônio. Porque para pensar, tanto o pequeno quanto o grande tem o patrimônio. A diferença é o tamanho do patrimônio. E tanto o pequeno quanto o grande tem o patrimônio em risco se acontecer alguma coisa. O grande, numa proporção maior, e o pequeno, numa proporção menor, mas que para ele pode ser fatal. Eu gostei muito que você trouxe a questão da força de trabalho. Porque quando a gente fala em patrimônio, né, a gente pensa do que a gente construiu, o que a gente conseguiu, enfim. Só que você está falando aqui, eu estou assim, cara, meu patrimônio é minha força de trabalho. Cara, se parar, tudo que eu tenho vai ser consumido. Exato. E o seguro ele vai me dar essa segurança. E assim, o Life Planner, né, ele vem... Eu tô entendendo essa tua... Hoje, para mim, o corretor de seguro e Life Planner, para mim, faz... Eu sei, hoje eu já entendi. Te agradeço aí pelo esclarecimento. E eu achei muito importante isso. Porque, assim, para aqueles que se formaram, que vão iniciar uma carreira, seja dentista, nutricionista, fisioterapeuta, ou esses profissionais, estou aqui falando aqui o que vem na minha cabeça, mas tem muito mais aí, que estão iniciando a carreira porque eles precisam trabalhar e eles vendem a hora dele, a força de trabalho dele. Então, se eles não trabalharem, eles não ganham, e por algum motivo pode acontecer alguma coisa. Então, é importante eles terem um profissional desse que vai, né, ajustar, né? A gente falou especialista, né? Eu quando te vi agora, eu falei assim, pô, meu alfaiate, o cara, pô, como assim? Não, isso. Cara, ele quer... Mas eu acho que é importante a pessoa entender isso, porque fica bem claro, você, cara, eu tô aqui pra... E outra palavra que você usou aqui, eu achei muito importante, pô, ser confortável. Confortável. Eu acho que é isso que tirou um peso aqui, né, de mim assim, falei assim, cara, será que eu vou estar onerando mais uma despesa para mim? E esse ponto da despesa é um ponto que também é um outro tabu. Hoje existem seguros vitalícios, né? Como é que é isso aí? Me explica aí. Como é que funciona o seguro vitalício?
Imagina que você... Eu vou te fazer uma analogia com seguro de carro. Uhum. Você tem um carro, você tem um seguro de carro. O que acontece se você ficou 20 anos andando de carro e nunca usou seguro, que é o meu caso. Eu estou há 20 anos andando, não tenho seguro. Sim. Não recomendo ninguém a não ter, eu continuo tendo, né? Porque fiquei 20 anos sem, Sim. Graças a Deus, eu espero ficar mais 20 sem precisar usar. Sim. Mas o seguro de carro, depois que você passou um ano, no ano seguinte você tem que renovar aquele seguro. Certo. E o que acontece com o valor do ano seguinte? Você perdeu. Certo? Sim. E você tem que pagar de novo. Não aconteceu nada, perdeu, paga Todo de ano. novo. Então você todo O máximo que eu vou ter é um descontozinho ali. o máximo que vai ter Um desconto, porque eu não usei. Imagina se você chega um dia na seguradora e fala assim, pô, seguradora, tô andando há 20 anos de carro, Eu fiz um sinistro. pô, nunca tive nada. E a seguradora fala assim, pô, é mesmo, Rodrigo? Quer saber? Não precisa mais pagar não. Pode andar de carro o resto da sua vida sem pagar mais nada, que eu vou te proteger até o final da tua vida. Isso ia ser bom ou ruim? Não, isso é maravilhoso. O seguro vitalício ele funciona assim. Você quita ele num determinado momento, você não fica pagando a vida toda. Você quitou, nunca mais você vai precisar pagar. Agora, Você tem essa modalidade, é isso? É uma A gente modalidade? tem uma modalidade de seguro vitalício. Agora imagina se você chega na seguradora e fala assim, pô, legal, seguradora. E numa outra ocasião você fala, quer saber? Eu vou andar de Uber agora. Vou vender o meu carro e vou andar de Uber. Devolve o dinheiro que eu paguei esses 20 anos. Se o seguradora fala assim, pô, tá bom, toma aqui o teu dinheiro todo corrigido pela inflação. E eu devolvo aquilo que você colocou, pelo menos uma grande parte de tudo que você colocou lá. Isso ia ser bom ou ia ser ruim? Não, isso é ótimo, você não vai falar pra mim que você faz isso. É exatamente mesmo? assim que funciona o seguro vitalício. Peraí. Eu tô pagando ali pelo seguro, Exato. não usei, não teve sinistro Ele e tá te protegendo. tá me protegendo. Você tá me dizendo que em determinado momento eu posso ter a possibilidade, dentro da modalidade que eu escolhi, né, que eu optei lá quando eu fui lá no ajuste, no planejamento, você pode me sugerir essa parte que eu falei assim, cara, eu vou a determinado tempo, cara, eu quero resgatar. Eu consigo isso? Consegue. E você resgata uma boa parte. Não é um cashback. Sim, eu tô É entendendo. uma boa parte de tudo que você colocou. Em algumas situações, dependendo da idade e das condições, o segurado, ele ele resgata praticamente o valor todo, corrigido. Então, assim, matematicamente falando, é uma estrutura que faz sentido. Imagina se você tem aqui essa caneca. Essa caneca está o tempo todo te protegendo. Você está todo mês botando dinheiro nela aqui. Enquanto ela está com você, ela está te protegendo. Se der algum problema, vai sair aqui o capital que você tem aqui, se multiplica por milhares de vezes e vai resolver o teu problema. Mas, como a gente falou, a vida é dinâmica. Daqui a 20, 30 anos, você está numa situação em que você está precisando de dinheiro. Você pega essa caneca, teu dinheiro está aqui. E você resgata. Sabe o que acontece? Tem um caso, eu conheço uma pessoa que pagou seguro para a família a vida toda, querendo deixar as filhas e a esposa com tranquilidade. O que aconteceu? O seguro, ele vai, à medida que você vai ficando mais velho, o teu risco vai aumentando. Claro. E esse senhor, com 90 anos de idade, não aguentou mais pagar. Você imagina o seguro de uma pessoa de 90 anos de idade, o valor que ele... Altíssimo. Está estratosférico. Então, assim, ele não morreu. O problema foi que ele não morreu. Então ele sobreviveu. As filhas foram embora. E aí ele parou porque não aguentou pagar. Sim, claro, ficou muito alto, sim, é óbvio. tudo muito caro. Remédio e tal. O plano de saúde no mínimo deve estar pagando, sei lá, 7, 8 mil reais. Enfim, tô botando aí mais o... Exato. E aí ele ficou muito frustrado porque ele pagou seguro a vida toda. Pra deixar tudo bem. Para chegar com 90 anos, não aguentar pagar e ele não vai conseguir o objetivo dele, que era deixar as filhas e a esposa com tranquilidade quando ele partir. Então, olha só, é um caso desse. Por isso que o conhecimento, ele é importante. As pessoas precisam conhecer as ferramentas que têm à disposição. O seguro vitalício, por exemplo, ele resolve esse problema. Por quê? Porque a pessoa não vai ficar pagando a vida toda. Ele vai quitar aquilo. Quando ele quitar, acabou. Ele ia chegar com 90 anos, com a idade dele,
sem estar pagando um centavo do seguro. Porque o plano de saúde ele vai parar de pagar porque ele não vai aguentar. Exato. Não tem como. E parou de pagar hoje, mês que vem, amigo, tu não pode usar mais. Exato. Na verdade tem a é lei de Murphy, né? Que aí justamente quando vai dar problema, né? Exato. E aí que vai dar problema. De pagar no momento que vai acontecer o problema. Cara, eu te perguntei dos produtos, né? A gente falou desses. Tem alguns outros produtos que você pode falar pra gente que trazer, nos extrair? Tem produtos que são... Tem proteções, né? Que são... Tá. A grande parte hoje do diferencial, né? Do nosso trabalho é trazer proteções em vida. Então, por exemplo, que tipo de proteções em vida uma pessoa pode ter? Doença grave. Como a gente falou, uma pessoa que tem um quadro de doença grave tem que parar de trabalhar para fazer um tratamento. Sim. Nesse momento, uma proteção de doença grave, eu garanto meses ou anos de receita, de salário para aquela pessoa e a gente paga de uma vez só, uma indenização. Invalidez, que é o pior caso, né? Esse médico que eu te falei, ele voltou ele se recuperou do acidente. Sim, conseguiu. Caso. Mas ele poderia não ter se recuperado, ele poderia ter ficado inválido. Num cenário de invalidez... Não, a mão dele, se ele não conseguiu mais, ele não consegue operar. Se perder esse movimento de pinça... De pinça dele, acabou. Porque ainda mais neurocirurgião, imagina. Caramba, o cara tem que ter precisão e ele não ter ali a... Se ele perde esse movimento, ele entra na regra da invalidez. Então, assim, ele poderia estar recebendo um seguro milionário. Então, aí eu te perguntar... Ele poderia resolver... Então, ele recebe de uma vez o seguro... todo, isso é uma dúvida minha também, tá? Recebe o seguro ou recebe como se fosse uma aposentadoria, né? Porque as pessoas associam também seguro, alguma coisa. Não, vou ficar recebendo, cara, por mês ali um salário, né? Porque todo mundo quer contar com aquele dinheiro certinho. Exato. Né? Tem essa diferença ou tem essa possibilidade? Deu para entender a minha pergunta? Deu. Por padrão, a Prudential paga de uma tacada só. Sabe por quê, Rodrigo? Tem muitas pessoas que usam a indenização. Por exemplo, num caso de doença grave, a gente teve um segurado que ele teve um caso de câncer de próstata. Ele usou o valor da indenização para procurar a cura. Ele foi para Goiás para fazer um tratamento experimental. Ele usou o valor da indenização da doença grave. Então, assim, por isso que a Prudential paga de uma tacada só. Às vezes você vai pegar aquilo ali para usar. Por exemplo, uma pessoa que fica paralítica num acidente. Você não mora numa casa adaptada hoje. Cara, você precisa fazer obra, rampa, cadeira, obra dentro de casa. Às vezes você tem que se mudar. Às vezes você vai precisar ir para um outro apartamento, para uma outra casa. Então você receber uma indenização de uma tacada só, você consegue resolver o problema. Se o segurado quiser, a gente pode organizar isso em forma de renda. Mas o mais comum é receber numa tacada só. Tá. Então a gente tem várias modalidades. E aí o nosso alfaiate, né? O Life Planner. Exatamente. Né? E a gente está falando aqui do alfaiate porque, cara, ele é o cara que vai vestir, vai deixar a gente bem, né? Não é só fazer ali o diagnóstico do que você precisa, os ajustes, né, que se enquadre dentro da tua renda, aquilo que você precisa, ver o que você precisa, valor, é muita coisa, né, que você precisa analisar. Mas eu achei interessante, que você falou já, mas eu tive aqui a percepção com relação à parte do trabalho, né, de vocês, com relação a o acolhimento e a parte humana, né, humanizada ali desse... Isso. Acontece isso muito e a tua função hoje, né, o teu trabalho, né, lógico, você não precisa de pessoas para estar ali treinadas para isso, para nesse momento estar disponível. Tem esse acompanhamento, essa orientação, é uma marca assim, cara, isso aqui é uma marca registrada do nosso trabalho. Só para você ter uma ideia, o Life Planner hoje, ele é um profissional que ele é captado do mercado com muito cuidado. A Prudential, quando ela faz uma captação, ela não pega quem está mal na sua carreira, quem está mais ou menos. Ela pega quem está no topo, se destacando, quem está indo bem, quem está performando bem. Então, tanto é que é difícil a captação. Num processo de 120 pessoas que entram no processo, um só vira Life Planner. 120 pessoas entram, um só vira. Por quê? Porque é difícil. Não só
Muita gente é eliminada porque tem vários filtros, porque você está falando da vida das pessoas. Sim. A vida das pessoas. Então é um profissional que tem que ter um olhar humanizado para aquilo. Sim. E gostar de pessoas, né? De gente, né? Gostar. E também o cara que está, às vezes, muito bem onde ele está, às vezes ele não quer. Ele quer ficar onde ele está e está tudo bem. Então é um profissional escolhido com muito cuidado. Então quando a gente começa a trabalhar, a gente traz essa bagagem, a gente tem um selo de qualidade, já um crivo a gente tem muito treinamento. A gente treina demais. Para que no dia que aconteça o problema... A Prudential, ela investe nessa parte porque sabe que é importante desse... O que vai garantir, né? A continuidade do trabalho, né? Exatamente. E são vidas, né? E são é o propósito da empresa. A empresa investe muito nessa questão da qualidade do Life Planner, né? Hoje o canal Life Planner, ele é um grande responsável por estar impulsionando o resultado da Prudential do Brasil aqui no nosso país. Eu achei muito bacana essa parte e vejo quanto é importante. Cara, na hora que você precisa, você hoje falar com um robô, com IA, né? E aqui a IA ela é importante, ajuda, não tem nada disso, né? A gente tem um amigo em comum aí que é o Guilherme, né? Guilherme, um abraço, meu amigo. Um abraço. A gente vai estar junto aí, né? E que trabalha com IA e tudo, mas assim, chega nessa hora da dor. Cara, eu não quero falar com máquina. Quero falar com gente. E quando você cuida nesse momento, cara, eu acho que isso faz a diferença. Exato. Na hora que a pessoa fala assim, cara, eu não tô... eu não vou me preocupar com nada, tem um pessoal que está cuidando disso, eu vou cuidar agora aqui de amparar minha família, ser uma casa. A gente está falando da perda porque é um momento difícil, né? É claro que um acidente é complicado, a família tem que ir para o hospital, ver alguma coisa e tudo, acionar, ninguém tem cabeça para isso, né? E vou fazer uma pergunta sobre qual momento, na hora do sinistro, seja ele qual for, que ele vai acionar. Ele só manda a mensagem para você, né, direto, contato com a tua corretora, né? Enfim, entra em contato, manda a mensagem. Como é que acontece esse contato? Entende? Muitas pessoas acabam, em muitos casos, a gente acaba sabendo por um amigo em comum. Por exemplo, a gente falou do Guilherme aqui. Uhum. Nós dois conhecemos o Guilherme. Você sabe que o Guilherme é segurado. Você ficou sabendo, eu não fiquei sabendo, que o Guilherme sofreu um acidente. Você me liga, fala assim, pô, Gabriel, tu soube que o Guilherme sofreu um acidente? Então, às vezes, eu não sei nem através dele, é através de uma outra pessoa que também é segurada. Sim. Porque quando a gente senta com uma pessoa, a gente sempre pede para que aquela pessoa lembre de outras pessoas, porque é importante isso, alcançar mais pessoas. Essa rede, né? Fazer essa... Então ele dali ele começa a lembrar de pessoas e ele cria uma teia de pessoas ao redor dele que também são segurados. Outra estratégia que eu uso é através da rede social. Teve uma segurada nossa que a gente soube que ela estava internada porque ela tirou uma selfie com a roupa pijama do hospital. E aí a gente entrou em contato com ela. O que houve? Então aí, esqueci de entrar em contato. Porque às vezes... Esqueci que eu tenho seguro. Exatamente. Aí, nem deu tempo e tal. Quer dizer que se eu esquecer, o Life Planner tá aqui para te lembrar, né? Exatamente. Aí a gente entrou em contato com ela. O que houve? Tá tudo bem e tal? O que a gente pode fazer para te ajudar e tal? Então eu uso também a rede social. Eu sempre, com a permissão da pessoa, claro, lógico, eu vou adicionando, né, à medida que faz sentido para a pessoa também, para que ela possa me acompanhar e eu possa acompanhar ela. É mais um canal de comunicação. Hoje o digital é muito forte na vida das pessoas, né? Então você acaba sabendo das coisas muito por intermédio de outras, né? Então... essas informações precisam chegar até para você poder auxiliar e falar assim, olha, o teu plano aqui, o teu seguro, ele contempla isso. Então você está aqui, você precisa fazer, cara, eu não sabia. Né? Já teve casos, teve um cardiologista que ele faleceu, só que ele morava numa cidade, ele foi estudar, né? Tem muito isso, né? Ele foi estudar numa outra cidade, onde era a faculdade de medicina, uma faculdade pública, e ele foi morar numa outra cidade, enquanto ele estava
terminou o período de residência, ele continuou lá. Uhum. E a família morando em São Paulo. Só que ele faleceu no carnaval. Um acidente com um trio elétrico. Caramba! E aí, a gente demorou a saber disso, porque ele não tinha contado pra ninguém. Por isso que eu dou a orientação. Cara, as pessoas precisam saber que você tem. Cara. Demorou pra gente saber que ele tinha. Quando a gente soube, a gente correu atrás. Aí a gente foi lá na casa da mãe dela. Foi uma das coisas mais, assim... Rodrigo, esse trabalho ele consegue proporcionar em nós momentos muito diferenciados. Você via que a mãe dele, ele era filho único. A mãe dele estava pedindo cesta básica na igreja dela. Caramba. Quando a gente chegou e falou com ela, bateu na porta, falou, olha só, a gente é da Prudential, você tem um seguro para receber. Ela, que seguro? Ela achou que era brincadeira. Não, seu filho tinha um seguro de vida, você tem um valor. E essa senhora, a mãe dele, né, que estava numa situação muito difícil, se ajoelhou, né, a fé, né, e tal, e agradeceu. E a gente acabou ficando muito emocionado, né, porque a gente conseguiu mudar a realidade. Na verdade, quem fez isso foi o filho dela em vida. Sim. Né? O filho dela resolveu esse problema para ela em vida. O único problema foi o ruído da comunicação. Ele não conseguiu... Sim. Sabe como é que é a rotina de médico? Você não tem tempo. Não tem tempo. Mano, ele não conseguiu dar a notícia e falar para a mãe dele que tinha um seguro, que ela teria ali alguma coisa. Fez, né? E ela recebeu. Então, assim, tem muita história que mostra... E eu acho que é uma parte muito prazerosa da nossa profissão, a gente ser esse portador de boas notícias, sabe? E por isso que tem que ser pessoas escolhidas. E por isso tem que ser, acho que a Prudential no Brasil, né? E aí você vai entendendo por que ela escolhe o perfil de pessoas. Exato. Que gostam de pessoas. Né? A Prudential, pelo que você está falando, para mim ficou claro. Você se preocupa com pessoas, então precisa de pessoas que gostam de pessoas, seja, né, a questão humanizada, para justamente trazer isso melhor, né? E a gente não precisava ir até lá. Sim. Bastava ligar. Mas a gente nunca sabe a reação de uma pessoa, né? E a gente quer estar perto. Nosso trabalho é estar perto, é cuidar, né? É focar no ser humano. Por detrás de cada apólice, Rodrigo, por detrás de cada número ali, tem uma família, tem uma pessoa. E o nosso trabalho é resolver o problema daquela pessoa. Então, isso é o que diferencia muito o nosso trabalho, e o que diferencia muito quando um profissional, um médico ou qualquer outro profissional, ele decide resolver esse problema para ele e para a família, para os filhos, enquanto ele tem tempo. Enquanto ele tem tempo. Já teve casos de pessoas que perderam a elegibilidade. Teve um caso no nosso escritório que o rapaz, ele postergou a decisão de fazer olha só isso, ele postergou a decisão de fazer o seguro porque ele disse que estava muito enrolado com contas e tudo mais, né? Depois a gente descobriu que ele, na verdade, ele realmente estava enrolado, mas é porque ele estava comprando um carro. O que aconteceu? Um mês depois, ele falou que ia fazer isso no segundo semestre, era fevereiro. Um mês depois, em março, ele sofreu um acidente naquele mesmo carro que ele comprou. Caramba! Lembra do que a gente falou? Você valorizar o que tem preço. O que tem preço. Naquele momento, eu acredito no seguinte, Rodrigo. Eu acredito que existe um equilíbrio das coisas, né? Você tem que ter... quem é religioso, coloca Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem que estar a sua família e a sua saúde. Em quarto lugar, tem que estar o seu trabalho. O que acontece quando o médico ou quando qualquer outro profissional inverte essa ordem? Normalmente não dá coisa boa. Quando ele coloca o trabalho acima, ou os ganhos pessoais acima da família, tirou acima a ordem, da saúde dele, ele inverteu essa ordem. Dificilmente isso vai dar um bom resultado. Isso eu mesmo. Durante muito tempo, eu priorizei o meu trabalho. E isso, sabe o que eu ganhei com isso? Arrependimento. Foi só isso.
Uma vez uma pessoa falou assim, eu vi isso em algum lugar, agora eu não lembro, mas me impactou muito. No futuro, os seus filhos, eles não vão se lembrar das horas extras que você fez. Vai lembrar só do tempo que você... do tempo que você não estava com ele. Não importa se você ficou... Quantos médicos perdem aniversário porque trabalha em emergência? Estou falando de caso de ortopedista, tem tantos outros também, né? Sim. Mas por alguma emergência tem que... E inverteu. O trabalho, e aí... Colocou o trabalho na... E não volta atrás, esse tempo não volta mais. Não vai. Às vezes ele perde o time, ele perde a elegibilidade. Você não tem como garantir que você vai ter saúde na semana que vem. Não tem como garantir. Verdade. E aí ele perde o time, não se protege. E aí é onde entra a lei de Murphy, né? Aí é onde entra a lei de Murphy. Quem paga esse preço não é só o médico, é a família toda. A família toda paga essa conta. Essa conta vai chegar. Se é ele que vai pagar ou ele junto com a família, a gente não sabe. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer, mas a conta vai chegar. Gabriel, o papo tá bom. E a gente está chegando aqui já no final. Queria que você fizesse, né, umas considerações, falasse, né, para a câmera ali, falar para fazer as considerações finais aí, falar da tua empresa, né, da tua franquia, da Prudential, e para aqueles que precisam, enfim, tá com você aí. Obrigado, Rodrigo. Para a gente poder estar encerrando. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade. Tá? Eu que agradeço. Que a gente faça uma parceria de longa data. Certeza. E também eu queria falar com você, médico. Não deixa para amanhã fazer um planejamento que pode ser decisivo para você e para sua família. Não brinca com isso. O tempo, ele pode não ser tão benevolente assim. Então, se você é médico ou é qualquer outro profissional autônomo, não brinca com isso. Faz um planejamento para você, para sua família, para você ficar tranquilo. Porque problemas acontecem, problemas vão continuar acontecendo. A forma como a gente passa por eles é que vai diferenciar se a gente teve sucesso ou não na vida, né? Na estrada, na caminhada da vida. Então, um grande abraço. Eu estou aqui, eu sou da Seven Seguros. Eu estou disposto a ouvir vocês, sentar com vocês e planejar, criar uma estratégia que vai deixar não só vocês, o patrimônio, como a família de vocês protegida. Contem comigo. É isso. Gabriel, obrigado. E tem muito assunto ainda, a gente não falou aqui a metade. Eu nem entrei aqui no meu script, vou falar para você, a gente ficou aqui num bate-papo, mas a gente vai marcar outras vezes para a gente falar de outras coisas, outras profissões. Eu acho que vale a pena falar pessoas que não dão atenção e que precisam, e aí, do teu trabalho, do Perfeito. Life Planner, né? O meu alfaiate, gostei dessa palavra, o cara que vai ali ajustar o seu seguro de vida de acordo, né, com a sua necessidade. Então é isso, pessoal, chegamos no final de mais um episódio do Pod Doutor, um episódio muito especial para falar de seguro de vida para os médicos. Então é isso, depois vai estar lá no canal do YouTube, no Spotify e também no Instagram, e lá vai estar lá o link, né, vai estar lá o Instagram do meu amigo Gabriel Doria. Então é isso, um forte abraço.